soldados, quando chegam, há um intervalo de 3 a 6 meses entre se apresentarem, vestirem o uniforme e serem considerados treinados para avançar para as linhas da frente. O que observamos em 2025 é que a Rússia finalmente alcançou um nível de força nas linhas da frente que neste momento está a conduzir 9 operações ofensivas distintas ao longo daquela extensa linha de contacto de 1.300 quilómetros. Significativo. Nunca fizeram isso antes. Não o fizeram em 2023, 2024. Em cada um desses anos estavam limitados a uma, possivelmente 2 operações ofensivas. Agora têm a capacidade e força das tropas para tal feito. A NATO, como sabe, entrando no 4º ano desta situação, ainda não resolveu o problema de fabricar armamento em quantidade suficiente e, como sabe, descer pela categoria. Veículos aéreos não tripulados, projéteis de artilharia, veículos blindados de combate, canhões de artilharia, sistemas de defesa aérea do tipo Patriots. Em nenhuma área específica, a NATO detém superioridade ou domínio em relação à Rússia, nem sequer em uma única área. Agora falam muito bem. Sim, vamos fazer 5%, sabes? Faz-me lembrar o Wimpy do anúncio do Popeye. Pacto na terça-feira por um hambúrguer hoje. Sim, bem, vamos conseguir esses 5% para si. Apenas confie em nós. E nós é que devemos confiar neles. Enquanto não há uma única economia dentro da NATO, na sua vertente europeia, que esteja a crescer acima de 1,5%, absolutamente nenhuma, e várias delas estão, na verdade, em recessão comprovada. O Reino Unido, a Alemanha e a França, em particular, estão em recessão, não estão a crescer. E as fábricas alemãs estão a fugir da Alemanha devido ao aumento dos custos energéticos que elas próprias infligiram. Sim, vamos destruir a fonte russa e depois a ocidental. As sanções ocidentais aumentadas estão a levar países como a Bulgária e a Hungria a dizer que estão a matar-nos aqui. Vai tornar os custos energéticos impossíveis e assim vai paralisar as nossas economias. Em vez de observarmos a NATO a unir-se, sabe, Mark Rutte? Oh sim, rapaz, estamos todos juntos. Está a fragmentar-se e a desfazer-se porque não existe consenso. E a Rússia, neste preciso momento, com a ofensiva que está atualmente em andamento, quer dizer, está agora a avançar. Ontem fez 42 km² só em Zaporizhia. Uau, num dia só, não vi isso. E assim sim está a mover-se, está a fazê-lo do norte, está a fazê-lo do sul e está a fazê-lo do leste, movendo-se para o oeste. E a Ucrânia não tem uma resposta, porque a Ucrânia não tem mão de obra suficiente. Eles foram dizimados ao longo dos últimos 3 anos e meio. Estão a sofrer imenso, estão a sofrer essencialmente cerca de 40 mil baixas mensais e têm estado assim todos os meses ao longo deste ano. Bem, sabe, se estamos atualmente no 11º mês, então já ultrapassamos as 500 mil, sabe? Então vejamos, 440 mil baixas apenas neste ano, quase, sabe, 500 mil homens. Não tem o efetivo, não tem essas grandes reservas e certamente não tem o luxo de poder recrutar pessoas e colocá-las num programa de treino que ao fim de 6 ou 9 meses as tornaria minimamente competentes para realizar operações de combate. Não, vestem-lhes um uniforme, dão-lhes uma arma e enviam-nos para a frente de combate. Boa sorte. Sim, bem, isso parece confirmar a sua avaliação das perdas ucranianas e, evidentemente, isso nem sequer contabiliza as deserções, que apenas aumentam ainda mais a perda de pessoal. Entretanto, do lado russo, ainda não houve necessidade de recorrer a uma mobilização forçada além daquela primeira de 300 mil há vários anos. As motivações móveis continuam a existir para as pessoas ingressarem, os bônus e todas essas coisas, muitos deles são consideravelmente elevados, é verdade, mas funcionam e conseguem atraí-los. A conclusão é que eles continuam a calcular que vale a pena entrar e correr esse risco pelo benefício, porque acham que há mais benefício do que perda. Isso é só a superfície, mas parece corroborar ao olhar para o panorama geral, especialmente ao falar sobre a guerra aérea e os avanços nas bombas planadoras russas, os avanços na guerra de drones, especialmente nas versões estratégicas, os Garen 3, etc., o fator de mísseis, tudo isso junto. Há cada vez mais pessoas a dizer que acham que isto poderá culminar em algum momento, talvez até no final do inverno, início da primavera.
É difícil ver como conseguem continuar a compensar. Com esses números, Larry, em algum momento a matemática tem de fazer efeito, certo? Sim, não, absolutamente. Na verdade, foi apenas ontem, ou talvez no dia anterior, que os russos anunciaram um novo serviço militar. Portanto, eles estabeleceram uma divisão específica que se dedica exclusivamente à guerra de drones. E o objetivo disto é integrá-lo totalmente nas outras ramificações do serviço, de modo a que esteja totalmente integrado tanto nas operações das forças terrestres como nas operações da Força Aérea, mas porque possui, é uma espécie de nível singular de habilidade que se possui, estão a utilizar uma combinação de, atualmente têm drones orientados por inteligência artificial que realizam tanto reconhecimento como ataque. Portanto, eles não dependem mais de um operador humano, já não têm um operador direto, eles recebem sinais e são capazes de operar de maneira independente. Eles possuem essa tecnologia, têm os drones FPV, que são controlados por meio de fibra óptica, tornando-os completamente imunes a qualquer tipo de interferência de guerra eletrônica. Veja, também ouvi, não sei se já ouviu algo sobre isso, que como um subgrupo dessa divisão, eles também têm um departamento cuja única função é encontrar e depois destruir os operadores ucranianos. Nem sequer os drones em si, mas os operadores. Pode dizer-nos algo sobre isso? Sim. Na verdade, isso tem sido, sabe, uma mudança decidida nos últimos 3 ou 4 meses, que é, eles reconhecem que estas tropas na linha da frente que estão sentadas nas trincheiras realmente não representam uma grande ameaça. Sabe, eles estão a ocupar espaço e estão a perseguir os drones. Quero dizer, o rápido avanço no desenvolvimento da guerra de drones em ambos os lados. A Rússia, sabe, em 2023 poderia argumentar-se que a Ucrânia, com a assistência da NATO, tinha uma vantagem clara sobre a Rússia. Mas, sabe, os russos aprenderam rapidamente e o que demonstraram foi que as tropas no terreno estavam a comunicar de volta pela cadeia de comando. A cadeia de comando estava em comunicação com a indústria e a indústria respondeu muito rapidamente. Eles não estavam, de forma alguma, limitados pelos tipos de burocracia de aquisição, sabe? Sim, as trapalhadas que temos aqui no Ocidente. Portanto, agora a Rússia não só alcançou, como também superou qualquer coisa que tanto a Ucrânia como o Ocidente possam fazer. Então, sabe, agora, como eu disse, não há uma única área de desenvolvimento de armas ou tecnologia em que o Ocidente tenha vantagem. Nenhuma. E diz o Ocidente, não apenas a Ucrânia? Sim, exatamente. Não só a Ucrânia, mas a NATO. A NATO ainda não implantou um míssil hipersônico operacional, enquanto a Rússia tem 4 ou 5 variantes, dependendo de como se conta. Então, sabe, nós não temos isso. E depois, com os mísseis Ballistic Poseidon recentemente lançados para o leste, e novamente, acho que a sua conversa com o Ted Postal foi muito perspicaz, dá às pessoas uma boa compreensão de, sabe, quais são algumas dessas capacidades. Os Estados Unidos estão a ficar para trás e não é como se a nossa economia estivesse a ir bem. E então somos bastante competentes a discursar, mas não somos verdadeiramente eficazes a executar. Sim, e isso conduz a, quero dizer, creio que estamos a aproximar-nos do momento em que o peso acumulado de todas estas questões poderá eventualmente afundar o lado da Ucrânia. E talvez na primavera ou no final do inverno, o lado ucraniano já não consiga continuar a travar a guerra. O que é que isso fará ao Ocidente? Então vejamos o que esperaríamos ver se a Ucrânia, digamos, tivesse uma chance viável de sobreviver. Certamente, verificaria que os números de recrutamento situavam-se aproximadamente entre os 50 mil a 60 mil por mês. Desta forma, conseguiriam não apenas substituir os números que foram perdidos como baixas, mas também adicionar cerca de mais 20 mil a esse total. Bem, não estamos a ver isso. E se porventura observássemos que estavam a levar recrutas e a submetê-los a um treino básico ou a um treino individual mais avançado, quer dizer, sabe dos seus dias de serviço, que só porque alguém enverga um uniforme não significa que saiba marchar ou distinguir a direita da esquerda. Tem de começar com o básico. E então permita-me apenas fazer uma pequena intervenção aqui.
Durante o meu período na Operação Tempestade no deserto, sob a liderança do Doug McGregor, observei de perto, na minha unidade, quão crucial é a maneira como se é devidamente treinado. Mesmo além de quem veste uniforme, havia uma organização. Eu estava numa unidade do tamanho de uma companhia. Chamava-se Eagle Troop, do 2º Esquadrão, 2ª Cavalaria. E nós não éramos muito bons. Quando cheguei lá pela primeira vez como 2º tenente, o moral estava realmente baixo. Havia um comandante de companhia muito fraco que estava à frente e não tivemos um desempenho nada bom. Quando fomos ao Centro de Treino Nacional, o CMTC, chamavam-lhe a versão europeia do Centro de Treino Nacional. Quando fazíamos estas simulações de combate, tínhamos um tipo e o nome dele era HR, McMaster, ao nível da companhia. Sim, sabe, tive algumas conversas, alguns problemas com a forma como ele era quando foi conselheiro de segurança nacional e o que aconteceu no Afeganistão. Como comandante de companhia, ele foi verdadeiramente incrível sob fogo e transformou a abordagem. Quando ele chegou, McGregor também assumiu o cargo de oficial de operações S3, responsável pelo treino de toda a organização. Virou tudo de pernas para o ar e nós tornamos-nos numa máquina de matar letal, mas vi outros esquadrões que não receberam esse tipo de treino e não tinham esse tipo de liderança com os mesmos uniformes, no mesmo regimento, a ter desempenhos muito, muito diferentes em combate. O que diz é mais verdade, acho eu, do que muitos reconhecem no aspecto do treino. Ah, sim, não, é fundamental e bem, e implícito nesse treino está apenas, ele não o disse especificamente, é liderança, se tens de ter a liderança certa. E, lamentavelmente, o que ocorreu na Ucrânia é que alguns dos melhores líderes foram mortos ou feridos e, consequentemente, afastados da ação. E um grande número deles tem fortes incentivos para se enriquecerem. Dizem, sabe, não há maneira de gerirmos isto, vou guardar algum dinheiro para mim. E quero dizer, uma das formas como o fazem é não reportarem baixas, porque se reportassem baixas teriam de fazer pagamentos e assim mantêm os soldados nos registros. Então, o dinheiro continua a chegar para esses soldados e eles conseguem, para os que estão mortos ou feridos, pegar o dinheiro e pô-lo na conta. Isso é. Os outros soldados na unidade sabem que isto acontece ou é algo que se passa nos bastidores? Certamente, sim. A moral. Não, ouça, a moral sabe, é verdadeiramente péssima por toda a Ucrânia. Mas há ainda alguns que, sabe, estão a lutar bravamente. Sabe, eles acreditam na causa pelo que ela representa. Contudo, até começarmos a observar sinais de que são capazes de recrutar 60 mil indivíduos mensalmente, de os treinar ao longo de um período de 3 a 6 meses e, posteriormente, de os integrar em unidades que sejam devidamente lideradas. Mas isso não está a acontecer. Sim, quero dizer, temos de recuar e dizer, ok, isso não está a acontecer, enquanto que do lado russo está a acontecer. Quero dizer, uma das vantagens é que a Rússia tem a capacidade de alcançar e atingir qualquer base militar na Ucrânia Ocidental. A Ucrânia não consegue atingir bases militares na Rússia. A Rússia pode, sem dúvida, posicionar tropas, sabe? Estão além dos Montes Urais, seguras lá. Podem treinar sem receio de ataques. Quer dizer, é a realidade. E nós, no mundo ocidental, recusamos-nos a aceitar essa situação. E então, mas eu acredito que o aspecto mais significativo e relevante aqui é o da liderança. E não existe muita confiança na cadeia de comando. Não, não há. E isso é bastante óbvio quando se observa de todos os níveis até embaixo. No último segmento que quero abordar aqui, que pode ser ainda mais importante para os Estados Unidos, é ao nível estratégico. Estou a falar especificamente do potencial de escalada nuclear e conflito, que sempre esteve um pouco em segundo plano, às vezes mais do que outras. Algo que sempre me preocupou que quanto mais a guerra se prolonga, mais mantemos viva a possibilidade de alguém tomar uma decisão estúpida, um acidente, um erro de cálculo, algo e as coisas seguirem numa direção errada. Isso tem recebido um foco renovado porque mencionou o míssil Poseidon e o Buda Vestnik, ambos com propulsão nuclear, um subaquático e outro aéreo, míssil de cruzeiro, etc. Vladimir Putin lançou estes, fez um teste e criou um grande alarido sobre, sabe, agora temos esta nova capacidade como dissuasão contra o Ocidente para dizer, não se metam com isto porque temos estas novas vantagens, capacidades adicionais além do que já conhecíamos. Portanto, não mudou muita coisa, mas apenas reforçou. Não, a sério, temos muitas capacidades, não nos testem aqui. Bem, essa não foi a mensagem que chegou à Casa Branca, nem ao que parece, porque o presidente Trump disse, sim,
vocês podem testar armas nucleares, eu também posso. Ele disse que íamos testar armas nucleares. Não foi o que a Rússia fez. Quando tentaram entender o que os EUA queriam dizer, Trump não esclareceu, mesmo quando perguntaram, fala a sério? Porque mencionou o teste de armas nucleares, não de plataforma. Tentaram clarificar, mas ele insistiu, vou fazer isso. Bem, os russos aparentemente também pediram algum esclarecimento. Não o obtiveram. No entanto, no dia 4 de novembro, no Senado do Ziresneira, houve uma audição para um indivíduo chamado Robert Kudlak, se estou a pronunciar corretamente esse nome. Permita-me apresentar-lhe algo que ocorreu durante uma audição, pois isto foi inequivocamente observado na Rússia e houve uma resposta bastante específica de Sergei Lavrov. Permita-me apresentar-lhe, isto é uma conversa aqui e uma resposta ou uma pergunta do senador, sabe, veterano, não naval. Bem, creio que ele foi um aviador naval. Ele também foi astronauta. Astronauta. Era a palavra que eu estava a tentar lembrar. Aqui está. Ouça esta pergunta que ele fez e veja a resposta sobre os testes de armas nucleares. Não há benefício, né? Ou talvez se... Consideras que existe alguma coisa... Algo sobre a destabilização? E, desculpa, ele está a ser entrevistado ou não, mas a audição é para ser secretário assistente de defesa para dissuasão nuclear e testes de armas. Portanto, esse é o seu papel ao fazer isto? Senhor senador, agradeço a pergunta e gostaria apenas de referir que, nesta fase, numa pergunta anterior, houve uma questão sobre o que se entendia por oportunidade ou questão de testes. Neste momento, gostaria de destacar mais do ponto de vista de fundo ou contexto. Parece haver 3 razões para querer testar. Uma delas são as incertezas técnicas sobre a arma. E claramente penso que no contexto do que aconteceu recentemente com o presidente, a receber o relatório que certifica que o nosso arsenal é seguro, protegido, eficaz e fiável, não parece ser o problema. O segundo parece ser, em geral, se existe uma questão sobre as qualificações ou capacidades da empresa nuclear em relação a como isso seria afetado pela retoma dos testes. E claramente estamos a fazer grandes investimentos para recapitalizar e modernizar a nossa empresa, tanto o capital humano como o capital físico. Portanto, isso não parece ser o problema. O terceiro parece ser se há um contexto geopolítico ou razões para fazer isso. Antes mencionei, não com base nos comentários do presidente, mas numa revisão dos relatórios de conformidade do Departamento de Estado desde 2019. Isso sugere que houve preocupação com a adesão ou conformidade da Rússia e da China ao Tratado de Proibição de Testes de Limite e se houve algum problema relacionado. Obviamente, esse é um conjunto de questões classificadas que foi identificado nos relatórios do Departamento de Estado e isso é algo sobre o qual não fui informado. Então, em resumo, ele diz que há várias razões pelas quais se pode querer fazer um teste. Uma delas é a fiabilidade do sistema de armas. Ele disse que isso não é um problema. Somos confiáveis nisso. Outra questão é se há outras restrições operacionais. Ele disse que não há nada nesse sentido. Quanto ao ambiente estratégico, talvez haja algo, mas isso está além da minha competência. Não vou preocupar-me com essa questão. Isso foi ouvido em Moscovo. Aqui está a forma como Sergei Lavrov respondeu a essa situação. Creio que ontem Cadell, que está a concorrer. Para o cargo de secretário adjunto de defesa, afirmou que é necessário desenvolver opções de resposta nuclear para certos potenciais conflitos regionais. Isso também é interessante. Já é uma indicação direta de que este senhor, na sua futura posição como secretário adjunto de DEF, estará a pensar no espírito de ameaças de uso de armas nucleares para alcançar soluções desejadas pelos Estados Unidos numa região ou noutra. E Gary, peço desculpa, eu devia ter passado o outro primeiro. Se puderes passar o outro de Sergei Lavrov sobre o mesmo tema, seria ainda melhor. O senhor Robert Cadillac foi nomeado para o cargo de secretário adjunto de defesa, como é atualmente denominado o chefe do Pentágono. Ele falou no Congresso há alguns dias, na semana passada, creio que foi interrogado sobre o tema dos testes nucleares e a abordagem da atual administração em relação às armas nucleares. Ele disse que as decisões de Trump para retomar os testes nucleares foram ditadas por considerações geopolíticas. Não há necessidade técnica para eles. É uma declaração forte. Não sei até que ponto o próprio autor, que acabei de citar, percebe a gravidade do que disse.
Mas devemos entender isto no sentido de que, como afirmamos, não há necessidade técnica para tais testes. Então ele próprio, de certa forma, completou este pensamento ao dizer que o objetivo é geopolítico. Qual poderia ser um objetivo geopolítico para a dominação dos Ensarmuizeiro se o fator das armas nucleares está a ser usado para este propósito? Preocupa. Como contexto real, o presidente Putin, há cerca de uma semana, afirmou que continuaremos a cumprir o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Tratado NPT, a menos que os Ipariguara testem primeiro. Nesse caso, também testaremos. Mas agora tem este nomeado para secretário assistente de defesa a sugerir que talvez o façamos. O que acha disto? Bem, novamente tem de olhar para isso como os russos o percebem. Em primeiro lugar, George W. Bush cancelou o acordo do Tratado de Mísseis Antibalísticos e afastou-se do controle de armas. As administrações dos EUA, tanto republicanas como democratas, agora sob Trump, sempre usaram a desculpa de que, a China e a Rússia estão a violar os termos do acordo. Eles estão a violar, sabe? Estão a romper com o que assinaram. Não havia realmente provas concretas disso. Mas, novamente, quem foi que suspendeu o acordo de forças nucleares intermediárias? Isso foi o ex-presidente Donald Trump, e a maioria das situações. A última é a mais recente ocorrência. O pedido da Federação Russa aos Estados Unidos da América. Vamos retomar o cumprimento do Tratado New START novamente? Silêncio absoluto. Silêncio vindo de Washington, D.C. Não, nenhum acordo. Então, sabe, obviamente tanto os russos como os chineses têm de, com base nestas declarações, assumir que os Estados Unidos estão a preparar-se para uma guerra nuclear e, portanto, não têm outra alternativa senão fazer preparações semelhantes. Isso é a última coisa no mundo que eles desejam fazer. Contudo, estamos nessa situação. Sabe, para todos aqueles na sua audiência que têm menos de 50 anos, encoraje-os a procurar o filme Doutor Estranho Amor, realizado por Stanley Kubrick. É necessário assistir a isso porque estamos a regressar a esse tipo de erro. E sabe, é que os Estados Unidos estão a avançar rapidamente para um território extremamente perigoso. Existe um novo lançamento agora. A Casa de Dinamite está disponível na plataforma Netflix neste exato momento. É igualmente perturbador. Para quem não sabe, o Dr. Strangelove é uma visão cômica disso. Não é um filme a preto e branco, creio. Não acho que ele saiba. Ele estava apenas a reagir emocionalmente como ele tende a fazer, na verdade. Lembrou-me. Em 1981, ainda no auge da Guerra Fria, eu dava aulas na American University no programa do semestre em Washington. Parte do meu trabalho, eu tinha 3 dias por semana para preencher com oradores. Então levei os meus alunos à Embaixada Soviética. Naquela altura, uma das questões que era, sabe, um tema quente entre os soviéticos e os Estados Unidos era o desdobramento dos mísseis Pershing II na Europa. Este míssil balístico de médio alcance que foi visto lá serve para contrariar o que os soviéticos estavam a fazer. Não estava claro se os soviéticos tinham a mesma capacidade naquela altura e quando entramos e começámos a conversar com, sabe, presumo que fosse um conselheiro político, os soviéticos naquela época demonstravam-se extremamente defensivos e consideravelmente inseguros. E então, quando mencionámos que os Iwara tinham um míssil Pershing II, a reação foi algo como: nós também temos isso. Sim, nós também temos isso. E isso foi a primeira coisa. Quando o Trump começou a falar homem, foi a primeira coisa em que pensei. Porque ele está a discursar a partir de uma posição de vulnerabilidade, não de poder. Porque, como é do seu conhecimento, quando possui a força a seu favor, quando está confiante no que está a realizar, não há necessidade de falar. Você simplesmente acena com a cabeça e diz: isso é interessante porque sabe o que pode fazer e sabe que já venceu o outro lado. Os russos estão a ser muito claros neste momento ao expressarem a sua extrema preocupação com os comentários. Não é apenas o que Trump está a dizer, mas também os comentários que vêm de outros oficiais na administração Trump. E só podem presumir que os Estados Unidos têm a intenção de empregar armas nucleares e, portanto, necessitam de adotar medidas apropriadas para se resguardarem. E, de acordo com o que Sergei Lavrov mencionou, e o ministro da Defesa, Belousov, se não me engano, é assim que se chama, iniciou um teste ou estão atualmente no processo de reativação de uma instalação de testes nucleares.
Portanto, no caso de uma ordem ser dada, eles vão efetivá-la. Não acho que estejam a blefar, acho que provavelmente estão a dizer a verdade. A questão é, acha que essa mensagem, porque posso imaginar, diga-me se estou a perceber mal. Acho que a única razão para eles fazerem isso, para realmente cumprir com isso, para tirar a coisa do esquecimento, é como um dissuasor para nos dizer para não o fazermos. Especialmente em combinação com a afirmação de Putin de que não o faremos a menos que vocês o façam. Então acho que o faremos. A mensagem será recebida? Bem, sim, e é verdade, é mesmo. Eu diria que não será realmente recebido, porque quando estavas a mencionar algo diferente, quando os russos fizerem isso, usaremos isso como justificação. Veja, eles estão decididos a atacar-nos, então temos de agir. Usamos isso como você. Acabamos por falar sem nos entender. E, como sabe, é aquela célebre frase de um dos filmes de Paul Newman: o que temos aqui é uma falha na comunicação. E, como sabe, a comunicação é absolutamente fundamental. Contudo, como já sabe, observamos no outro dia que Scott Bessent, o secretário do Tesouro, fez uma chamada para K. Dmitriev, que é o principal enviado de Putin, para dialogar com os Estados Unidos sobre a abertura de linhas de comunicação. Bessent disse que ele mentiu. Chamou-o de mentiroso simplesmente porque Dmitriev discorda da crença de Bessent. Bessent acredita que, através de pressão económica, podemos enfraquecer a Rússia. E Demetrius tem afirmado repetidamente: não podes. Achas que essas sanções vão ter o impacto que, na verdade, não vão ter. E, em vez de lidar com essa situação como um desacordo entre indivíduos, onde se pode, pelo menos, manter algum respeito mútuo, sabe? O Bessent desceu ao nível do insulto. E é só, pronto, isso não ajuda a comunicação. Então, sabe, estamos a ser empurrados para um limiar nuclear que é muito, muito perigoso. Sim, e como eu digo sempre e continuarei a dizer, isso não é mal para os Irã, não é mal para nós, é mal para o planeta. Ninguém venceria numa situação dessas. E rezo a Deus para que não percamos a cabeça e não sigamos por um caminho sem sucesso que só pode destruir a nossa própria forma de vida é o que é. E teremos de esperar para ver, mas é isso, é aí que estamos. Bem, é importante o que está a fazer, sabe? Quando traz pessoas como Ted Postel e Doug McGregor e eu próprio, onde temos a oportunidade de tentar dizer: olha, há uma alternativa aqui. E é um percurso cuidadosamente construído em torno do diálogo e da comunicação entre as pessoas. Não precisamos lutar e matar-nos. Não, claro que não precisamos disso. E sabe, uma das razões pelas quais gostamos de tê-lo conosco, além das suas ótimas escolhas de roupa, é que também tem coisas excelentes para dizer e apreciamos muito isso. Visite sonar21.com, onde não precisa esperar que o Larry esteja aqui toda semana. Gostaríamos de tê-lo mais, mas não precisa esperar. Pode ver o trabalho dele lá. Ele tem sempre coisas interessantes. Estamos sempre a acompanhar e a ler algumas dessas coisas. Por isso, certifique-se de o visitar lá e esperamos vê-lo na próxima vez que estiver no programa. Obrigado, Danny. É sempre um gosto. Agradecemos imensamente também. Temos um outro programa para todos vocês que será, acredito eu, às 14 horas.